Era uma vez uma rodovia sinistra, conhecida como Estrada da Morte. Os moradores locais evitavam-na a todo custo, contando histórias assustadoras sobre acidentes misteriosos e desaparecimentos inexplicáveis que aconteciam todas as noites. Os poucos corajosos que se aventuravam por ali costumavam relatar experiências aterrorizantes, falando sobre sombras que os seguia pelo retrovisor, luzes fantasmagóricas dançando no horizonte, sussurros perturbadores que ecoavam nos ouvidos. Certa vez, um jovem casal decidiu desafiar o medo e pegar a Estrada da Morte numa noite de lua cheia. Eles estavam em busca de aventura e emoção, sem levar a sério as advertências dos moradores locais. O rapaz, chamado Pedro, conduzia o carro com confiança, enquanto sua namorada, Ana, tremia de ansiedade no banco do passageiro. À medida que avançavam pela rodovia deserta, uma sensação de opressão os envolvia. O ar parecia mais denso, as sombras mais escuras e os ruídos mais perturbadores. Pedro tentava manter a calma, acelerando o carro na esperança de alcançar o fim da estrada o mais rápido possível, mas uma força invisível parecia puxá-los para o desconhecido. De repente, o motor do carro começou a falhar, as luzes piscavam e Ana gritava de pavor. Uma figura enevoada surgiu à frente deles, bloqueando a passagem. Era a lendária Dama da Estrada, uma mulher de branco que assombrava quem ousasse cruzar seu caminho. Seus olhos vazios fitavam Pedro e Ana com uma intensidade gélida, e um arrepio percorreu suas espinhas. Com tremores nas mãos, Pedro tentou dar ré no carro, mas a figura fantasmagórica seguia em sua direção, flutuando sobre o asfalto com uma graciosidade aterradora. O casal sentiu medo se apoderar de seus corações enquanto a Dama da Estrada se aproximava cada vez mais, sussurrando palavras antigas e perturbadoras. Desesperados, Pedro e Ana abandonaram o veículo e tentaram correr pela rodovia escura, mas a Dama da Estrada os perseguia implacavelmente, deslizando pelo ar com uma determinação sobrenatural. O casal perdeu toda a noção de tempo e espaço, parecendo estar presos em um pesadelo sem fim, onde a morte espreitava em cada sombra. Finalmente, exaustos e aterrorizados, Pedro e Ana encontraram uma pequena casa abandonada à beira da estrada. Com as últimas forças que lhes restavam, eles se refugiaram no local, esperando que a Dama da Estrada não os alcançasse. Mas a presença sinistra parecia permear cada canto da moradia, e os jovens sabiam que não estavam seguros ali. Enquanto a noite avançava, os sussurros e gemidos se intensificavam, fazendo com que Pedro e Ana duvidassem de sua própria sanidade. Sombras dançavam pelas paredes, vozes ecoavam pelos corredores vazios e o cheiro de morte pairava no ar. Aterrorizados, os jovens se agarraram um ao outro, buscando conforto na presença um do outro diante do desconhecido. Quando finalmente o dia amanheceu, Pedro e Ana se encheram de coragem e decidiram deixar a casa abandonada. Mal puseram os pés para fora, porém, perceberam que a Estrada da Morte havia desaparecido. No lugar da sinistra rodovia, havia apenas um campo aberto, banhado pela luz suave da manhã. Confusos e aliviados, o casal começou a caminhar em direção ao horizonte distante, tentando deixar para trás os horrores da noite anterior. Mas à medida que avançavam, uma sensação de inquietação voltou a se instalar, e eles se deram conta de que algo estava terrivelmente errado. A paisagem ao redor parecia distorcida, os sons eram abafados e a luz parecia se comportar de maneira estranha. De repente, a Dama da Estrada reapareceu diante deles, sua presença fria e ameaçadora contrastando com a pureza da manhã. Ela estendeu a mão espectral em direção a Pedro e Ana, sussurrando palavras antigas e misteriosas que ecoavam em suas mentes como um feitiço. O casal se viu paralisado, incapaz de se mover ou reagir diante da presença sobrenatural da Dama da Estrada. Com um sorriso enigmático, a figura fantasmagórica desvaneceu lentamente, desaparecendo diante dos olhos atônitos de Pedro e Ana. A estrada sinistra voltou a se materializar diante deles, convidando-os a entrar em seu reino de terror e mistério. Sem outra escolha, o casal se viu forçado a enfrentar os horrores que aguardavam na Estrada da Morte, sabendo que sua jornada estava longe de terminar. Assim, Pedro e Ana se viram presos em um ciclo interminável de medo e desespero, condenados a percorrer a sinistra rodovia para toda a eternidade. Suas vozes ecoavam pelas sombras, seus rostos pálidos refletiam o horror que os consumia,
e seus corações batiam em descompasso com a realidade distorcida ao seu redor. E assim, a lenda da Estrada da Morte se perpetuava, atraindo os corajosos e os inconscientes para seu abismo de pesadelos e loucura. Os moradores locais sussurravam histórias sobre o casal perdido na estrada sinistra, condenado a vagar para sempre em busca de uma saída que nunca encontrariam. E assim, a Estrada da Morte se tornou uma história macabra contada ao redor de fogueiras nas noites escuras, um aviso sombrio para aqueles que ousavam desafiar o desconhecido e adentrar o reino do sobrenatural. E Pedro e Ana, presos em seu destino cruel, continuavam a vagar pelas sombras da rodovia sinistra, eternamente condenados à sua sina de terror e desespero. A lenda da Dama da Estrada é uma história popular que tem diferentes versões ao redor do mundo, mas geralmente envolve uma mulher fantasmagórica que assombra estradas desertas à noite. A Dama da Estrada muitas vezes é descrita como uma mulher jovem e bela, vestindo um vestido branco ou roupas antigas, e pedindo carona para os motoristas. Alguns contos dizem que ela é o espírito de uma pessoa que morreu em um acidente na estrada, enquanto outros afirmam que ela é uma figura sobrenatural que busca vingança por alguma injustiça sofrida em vida. Os relatos de encontros com a Dama da Estrada frequentemente descrevem uma sensação de frio intenso, arrepios, sons estranhos ou até mesmo a sensação de que o carro está sendo puxado para fora da estrada. Alguns motoristas afirmam ter oferecido carona para a Dama da Estrada, apenas para vê-la desaparecer misteriosamente do veículo em movimento. Essas histórias têm sido passadas de geração em geração e muitas vezes são contadas como um alerta para os motoristas terem cuidado ao dirigir à noite em estradas isoladas. A lenda da Dama da Estrada mistura elementos de mistério, sobrenatural e superstição, e continua a intrigar e assustar as pessoas ao redor do mundo. São essas narrativas folclóricas que adicionam um pouco de mistério e excitação às viagens noturnas por estradas desertas. Era uma noite escura e silenciosa quando Pedro, um motorista solitário que estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, decidiu pegar um atalho por uma estrada rural pouco utilizada para encurtar o caminho. Enquanto dirigia pela estrada deserta, ele começou a sentir um desconforto inexplicável, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. De repente, uma figura pálida e etérea surgiu à beira da estrada. Era uma mulher jovem, vestida com um vestido branco esvoaçante, com longos cabelos escuros que dançavam ao vento. Seus olhos pareciam refletir a luz da lua de forma inquietante. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto a mulher estendia a mão delicadamente, pedindo uma carona. Incerto sobre o que fazer, Pedro hesitou por um momento, lembrando-se das histórias sobre a Dama da Estrada que ouvirá quando era mais jovem. Apesar de um sentimento de medo crescente em seu peito, ele decidiu ignorar sua intuição e ofereceu à mulher uma carona. Ela entrou no carro com um sorriso enigmático no rosto, e Pedro pôs o veículo em movimento novamente. À medida que avançavam pela estrada deserta, um silêncio pesado pairava entre os dois. Pedro tentava quebrar o silêncio com conversa, mas a mulher permanecia calada, olhando fixamente para a escuridão lá fora. Repentinamente, Pedro percebeu que a mulher não projetava sombra alguma no interior do carro. Um calafrio percorreu seu corpo quando ele se deu conta de que estava dirigindo ao lado de algo sobrenatural. Um arrepio de pavor percorreu sua espinha quando, em um piscar de olhos, a mulher desapareceu do banco do passageiro, deixando apenas o eco de sua risada ecoando pela cabine do veículo. O coração de Pedro disparou enquanto ele olhava desesperadamente ao redor, procurando por qualquer sinal daquela presença sobrenatural. Subitamente, o carro começou a chacoalhar violentamente, como se algo invisível estivesse tentando virar o veículo para fora da estrada. Pedro lutava para manter o controle, enquanto seus olhos se arregalavam de terror ao se dar conta de que estava lidando com um encontro sobrenatural com a Dama da Estrada. Desesperado, ele recitou uma prece silenciosa, pedindo proteção contra aquela entidade fantasmagórica que assombrava as estradas desertas. Em um instante de coragem, ele pisou no acelerador, ignorando o medo que o consumia e desejando sair ileso daquele encontro aterrorizante. O carro acelerou pela estrada escura, com a Dama da Estrada parecendo perseguir a toda velocidade. Por um momento interminável, Pedro sentiu como se estivesse à beira do abismo entre o mundo dos vivos e o dos mortos, lutando para manter a sanidade diante da presença sinistra que o rodeava. Então,
Tão repentinamente quanto havia começado, a agitação cessou. O carro voltou a se mover suavemente pela estrada escura, e Pedro olhou ao redor, buscando qualquer sinal da mulher das sombras. Mas nada restava, exceto a memória arrepiante daquela noite fatídica. À medida que as primeiras luzes da manhã surgiam no horizonte, Pedro dirigiu-se para casa em silêncio, lembrando-se do encontro sobrenatural que tivera com a dama da estrada. A experiência o assombraria pelo resto de seus dias, lembrando da fina linha que separa a realidade do sobrenatural nas estradas desertas à noite. E assim, a lenda da Dama da Estrada continuou a intrigar e assustar aqueles que se aventuravam nas estradas desertas, lembrando a todos que o sobrenatural pode estar mais próximo do que se imagina, esperando para revelar-se nas sombras da noite.